Igreja do Senhor, a paz. Agora de pés, abramos as nossas Bíblias no livro do Gênesis, capítulo de número 17. Eu quero aproveitar o tema do livro, porque hoje, além de aniversário da missionária, é um culto de agradecimento a Deus, um culto de milagre, mas também um lançamento do livro Os Porquês da Vida à Luz da Bíblia, da missionária Conceição. E eu quero aproveitar o tema do livro para usar um texto também que é uma interrogação, um porquê. Gênesis capítulo 17, eu vou ler alguns versículos a contar do verso 1. Vamos ler primeiro o versículo 1, depois nós vamos avançar direto para o versículo 15. Os irmãos acompanhem a leitura, por favor, serei bem sucinto nas minhas palavras. Gênesis 17, 1 diz assim: Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Versículo 15. Disse Deus mais a Abraão: A Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho. E a abençoarei e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se e disse no seu coração: A um homem de 100 anos há de nascer um filho. Um porquê da vida. Quando a promessa não combina com a nossa idade, quando a promessa não combina com a nossa realidade, quando a promessa não combina com hoje, quando a promessa não combina com o dinheiro que a gente ganha como salário, quando a promessa não combina com a nossa formação, quando a promessa não combina com o nosso nível acadêmico, nós nos fazemos perguntas como essa que Abraão fez. A um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos, e disse Abraão a Deus: Tomara que viva Ismael diante do teu rosto. E disse Deus: De fato, Sara, tua mulher te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto por concerto perpétuo para a sua semente depois dele, e você toma o seu assento. Especialmente o versículo de número 19, algumas versões diz: deveras, Sara, tua mulher, te dará um filho. Outras dizem: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho. Eu gosto da versão que diz: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho. Eu vou fazer um panorama muito rápido da vida de Abraão, só para nós entrarmos aqui no capítulo 17. Você conhece a história de Abraão muito bem. Quando ele ainda se chamava Abrão, o Senhor lhe chama no capítulo 12, ele faz promessas: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e farei grande o teu nome, se tu uma bênção. Abrão recebe de Deus a promessa de que dele povos descenderiam, nações, reis sairiam dele. Quando Abraão ouve isso da parte de Deus, ele tem por volta de 75 anos. Já é uma idade muito avançada para receber uma promessa que envolvia filhos, quando ele não tinha filho nenhum. Mas Abraão aparece pela primeira vez na narrativa bíblica no capítulo 11, especialmente nos versículos 29 e 30, fazendo referência ao seu irmão Naor, a sua cunhada Milca, a ele mesmo e a sua esposa. O texto diz assim: E Abrão tomou para si por esposa Sarai, e Naor, seu irmão, tomou para si por esposa Milca. Quando o texto fala de Abrão e Sarai, o texto é bem enfático, Moisés é objetivo. Ele diz que Abrão tomou para si por mulher Sarai, mas quando ele diz sobre Naor e Milca, ele é detalhista. Ele diz: Naor tomou para si Milca por esposa, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscá. Quando o texto fala de Sarai, é objetivo. Abrão toma por esposa Sarai. Quando o texto fala de Milca, fala da sua ascendência, isto é, quem vinha antes dela. Porque a mentalidade cultural desse tempo cria assim: se alguém tem por expectativa de futuro ter descendência, a sua ascendência, a sua origem, quem veio antes dessa pessoa é citada. Quando não há uma expectativa de que essa pessoa gere descendência, ou seja, quem vem depois de nós,
a sua descendência não é citada. O que Gênesis 11, 29 e 30 está nos dizendo é, como de Milca se espera descendência, nós vamos dizer a sua origem. Mas como de Sarai não se espera descendência, porque o versículo 30 diz, e Sarai era estéril e não tinha filhos, nós não vamos falar de onde ela veio. A ideia é, nós não temos expectativas de que Sara participa do grupo em caráter formativo. As nossas expectativas estão todas em Milca. Quando chega no capítulo 12, Deus fala com Abrão e diz, eu vou fazer de você uma grande nação. Sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, porque eu tenho negócio com você. É como se o capítulo 12 respondesse o capítulo 11, porque no capítulo 11 não tem expectativa nenhuma. A terra olha para Sara, que ainda é Sarai, olha para Abrão e diz, um casal que não vai dar em nada, uma casa de quem não esperamos nada, de vocês não se espera descendência, vocês são uma vergonha para quem veio antes de vocês. Deus olha para a terra e diz, Abrão, alguém não colocou expectativa no terreno estéril do ventre de Sarai, mas eu tenho uma palavra para você. Você vai crescer sobremodo, a tua geração vai ser incontável, porque eu liberei uma palavra. Já levanta a tua mão, porque talvez você seja também um terreno em que ninguém coloque expectativas, mas se o céu liberar uma palavra, não importa a opinião de ninguém acerca da tua casa, da tua família, dos teus filhos, do teu casamento, do teu trabalho, da tua profissão, Deus é especialista em olhar com outros olhos para quem a terra olha com olhos discriminatórios. Lembra de Davi, quando Saul olhou para ele, quando ele se voluntariou para a guerra? Ô menino, tu é um garoto. No original hebraico ele estava dizendo, tu és inexperiente, tu não tem condição física para a guerra. Aí Davi diz, as suas lentes não conseguem ver o quanto eu fui preparado. Eu matei um urso, eu matei leão, eu defendi o rebanho, eu lutei pelo que o meu pai me confiou. Eu irei e lutarei. Saul dá um passo para trás e diz, menino ele é, mas quando ele abre a boca, tem uma convicção dentro desse garoto diferenciada. Vamos pagar para ver? Quem pagar para ver vai receber, porque você vai superar as expectativas que colocaram em você. Não precisa parecer que tem, só tem que ter, e você tem uma palavra. Então levante essa cabeça, vai para cima, porque Deus é contigo. Quem tem uma palavra de Deus tem tudo. Quem tem uma palavra de Deus tem tudo. A mentalidade judaica e patriarcal não espera de Sarai descendência. Deus olha e diz, eu vou dar. Abraão está com 75 anos quando ouve isso. Ele começa a caminhar com Deus. Você avança na narrativa bíblica quando chega no capítulo 16 do Gênesis. A Bíblia diz que depois de 11 anos de promessa, Sarai diz assim, amor, 11 anos, né? Quando Deus falou, tu tinha 75, eu tinha 65. Você já está, Abraão, 11 anos mais velho. Não dá para continuar esperando tanto tempo. Deita com H. Abraão deita com H. Nasce Ismael. Abraão não é mais o senhor de 75, agora ele é o senhor de 86. A Bíblia diz que Deus fala com Abraão pela última vez, ele com 86 anos. Depois, só no capítulo 17, verso 1, que foi o capítulo que lemos. E o que Deus diz? Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso.
A informação do versículo 1 do capítulo 17, quando Moisés diz que Abrão tinha 99 anos, quando a palavra do Senhor vem a ele dizendo para ele, eu sou o Deus Todo-Poderoso, é Moisés querendo dizer do intervalo de 86 para 99. O que Moisés está dizendo nas entrelinhas é, nos últimos 13 anos, Deus não falou nada. E por que Deus não falou? Porque as nossas precipitações, elas fazem com que Deus se cale. Deus se cala por 13 anos e não fala nada, quando Abraão está com 99. Isso significa dizer que ele já está caminhando com Deus há pelo menos 24 anos, com uma promessa. Por favor, diga para o irmão que está ao seu lado, não conte os anos, lembre as promessas. Porque quando a gente conta os anos, parece que está tão distante, irmão. Aleluia. Eu me lembro, eu com 9 anos, de joelho dobrado, orando no círculo de oração para Jesus salvar meu pai. Eu já estava com 29 e nada. Aleluia. Mas no dia 28 de agosto, hoje é que data? No dia 28 de agosto do ano passado, era uma quarta-feira, chegou uma mensagem no meu celular, a minha mãe, meu filho, eu tô muito preocupada, estou desesperada. O que foi, mãe? Teu pai acordou hoje dizendo que é crente, mas ele não consegue se mexer, não tem como levar na igreja. Eu falei, estou indo para aí, acabei de pregar num culto, e corri para lá, cheguei lá, meu pai sentado na beira da cama. Eu disse, o que houve, pai? Ele, a partir de hoje eu sou crente. Quando ele falou, Gabriel, eu sou crente, eu pensei nos últimos 20 anos. Eu lembrei dos cultos de criança, eu sempre tinha que entregar o presente para qualquer outro pai, que o filho não era crente, que o filho era desviado, porque o meu pai nunca estava lá. Eu lembrei dos últimos 20 anos. Das festas de Dia dos Pais na escola, e o meu pai nunca estava lá. Eu lembrei dos últimos 20 anos, eu indo para a igreja, bonitinho, de terno e gravata, pregar, e o meu pai trocando perna em porta de barraca. Eu me lembrei dos últimos 20 anos, uma guerra dentro de casa, porque meu pai sempre estava embriagado e minha mãe revoltada. Eu lembrei dos últimos 20 anos, e ele dizendo assim, a partir de hoje eu sou crente. Eu olhei e disse, pai, mas ser crente não é assim. O senhor dormiu ímpio e acordou crente? Ele é. Falei, então agora é minha vez de bater. Crente não bebe. Ele disse, eu bebia. Eu disse, pai, crente não fuma. Ele disse, eu fumava. Peguei mais pesado, porque ele achava que a gente não sabia que ele usava drogas. Eu disse, crente não cheira. Ele disse, eu cheirava. Eu tenho convicção do que eu estou falando. A partir de hoje eu sou crente. Meu pai levantou a mão no quarto de casa, irmão. Aceitou a Jesus como Salvador. E hoje completa 1 ano que ele nunca mais bebeu, nunca mais fumou, nunca mais cheirou e é crente. Ah, se você entender o que Deus está te falando, o tempo passa, não conte os tempos, conte as promessas. Lembra do que Deus falou, traz à memória o que Deus te prometeu. Está muito longe, demorou muito, já passou muito tempo, mas se foi Deus quem disse, está de pé. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não cumpriria, ou falaria e não confirmaria. Deus não é menino, anota bem anotado o que ele falou e se prepara, porque vai chegar a tua vez. 6 dias depois que papai levantou as mãos para Jesus, eu mesmo o batizei. Eu disse 6 dias depois. Aleluia. Quando o tempo do cumprimento chegar, você vai ver como Deus vai fazer assim, ó.
Diga, por favor, para quem está ao seu lado como palavra profética: Deus está abrindo tempo de cumprimento de promessa na tua casa. E vai ser coisa rápida. Você vai testemunhar que Deus fez. Anota! Essa terra seca vai produzir. Deus tem predileção por terreno estéril. Quanto mais problemático, mais Deus quer. Quanto mais problema, mais Deus quer. Quanto mais difícil, mais Deus quer. Ele vai deixar intensificar e depois ele entra. 24 anos passaram, Deus, e nada. Deus olha para Abraão e disse: você pode ser um homem fragilizado pelo tempo, porque você já está com 99 anos. Mas eu sou El Shaddai. Eu sou o Todo-Poderoso. É a primeira vez que aparece o termo El Shaddai na Bíblia Sagrada, apontando para a onipotência de Deus. A gente vê esse atributo de Deus, um dos nomes de Deus como Todo-Poderoso, El Shaddai, por exemplo, quando o salmista diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra de El Shaddai, do Todo-Poderoso descansará. O que Deus está dizendo é: você não pode, mas eu. O problema é que você compara o nível de dificuldade com o tamanho do teu Deus. Intensifica e você diz: agora não dá mais. Quem cuidou dele foi o melhor especialista do país. Ele disse que não dá mais. A palavra final na tua casa está na boca do especialista? Eu continuo acreditando na palavra que está na boca de Deus. Ela não voltará para si vazia sem antes cumprir o propósito para o qual foi enviado. Tem uma palavra de Deus na direção da tua casa? Tem! Tem! Se tem, pelo amor de Deus, olha para cima e diz para ele: eu continuo crendo. O tempo passou, mas eu creio. Deus olha para Abraão e diz: Abraão, os últimos 13 anos foram de precipitações. Agora eu vim te dizer: desacelera, pisa no freio, anda em minha presença. Porque a nossa impaciência fala, irmãos. E Deus ouve a nossa impaciência. Deus faz um discurso poderoso para Abraão, do verso 2 até o verso 14. Depois Deus olha para Abraão, depois de mudar o seu nome para Abraão, e diz: Abraão, Sarai, tua mulher, não se chamará mais Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu tenho te constituído mãe de nações. Eu imagino Abraão olhando para cima e dizendo para Deus: para mim, chega. Porque o sonho dela era ser chamada de mãe. Eu me deitei com a escrava para que ela fosse chamada de mãe. O título de mãe nunca foi dela. E agora o Senhor muda o nome dela para mãe de nações. Esse nome não combina com a minha esposa, ela não tem um cachorro para chamar de filho. Deus disse: mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar, e te hei de dar a ti dela um filho. Sabe o que Deus está dizendo? No último capítulo da tua história, o capítulo 16, você tentou colocar alguém na história que eu não coloquei. Você abriu a porta da tua história para gente que não fazia parte dela. Mas eu estou tirando quem não faz parte da história. Eu vou dizer: quem vai protagonizar é dela que eu vou te dar um filho. Se você não acredita no que Deus falou, a respeito de quem Deus falou, é um particular seu. O que Deus falou continua valendo, é ela. A Bíblia diz que então Abraão cai sobre o seu rosto, e ele ri no seu coração, e ele diz no coração. Irmãos, eu imagino Deus, do trono da graça, vendo Abraão, de cara no chão, com um sorriso de canto, e dizendo por dentro o que ele disse para Deus numa pergunta, um porquê da vida, missionária Conceição. Há um homem de 100 anos, há de nascer um filho. Conceberá Sara na idade de 90 anos. Abraão olha para Deus e agora não é mais no coração. A boca fala: tomara que viva Ismael diante da tua face.
sinceramente, eu não acredito que tem ninguém para entrar nessa história a mais. Deus olha para Abrão e diz: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho. Fato para Deus não é como para nós. Fato significa façanha acabada, algo pronto, que pode ser comprovado. Para Deus, fato é o que Ele disse, mesmo que não tenha acontecido ainda. Então Deus disse: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho. Mas antes de Deus dizer que de fato de Sara ele teria um filho, Ele diz: Sara já é mãe. Pode chamá-la assim, porque ela é mãe de nações. Para Deus é fato o que Ele falou e não o que está acontecendo ou o que aconteceu. Para nós, fato é o que pode ser comprovado. Eu pego algo e digo assim: isso aqui é um fato, uma façanha acabada, algo terminado. Se você olhar para toda a Bíblia, por exemplo, o ministério de Jesus, você vai ver que Deus chama de fato coisas que naturalmente não seriam fato. Exemplo: quando Jesus está sendo levado por Jairo para sua casa, porque sua filha de 12 anos está à morte. Ele é interpelado e interrompido por uma mulher que há 12 anos sangrava. Jesus para, sai virtude, a mulher é curada, a hemorragia estanca. Jesus fala à mulher, a mulher se revela. Jesus despede a mulher em paz. Enquanto Jesus fala à mulher, chega o pessoal da casa de Jairo. E diz o que para Jairo? Jairo, não importuna mais o mestre. A tua filha já morreu. Quando você saiu de lá, o quadro dela já estava muito crítico. Mas agora morreu. Em outras palavras, acabou. A Bíblia diz assim: e Jesus, não considerando tais palavras, ou não acudindo tais palavras, disse a Jairo: não temas, crê somente. A menina dorme. Qual era o fato em casa? Menina morta. Qual era o fato para Deus? A menina está dormindo. Lázaro adoeceu. Jesus recebeu a mensagem. Jesus não se apressa para ir atender os amigos. Lázaro morre. Jesus decide partir para Betânia. Reúne os discípulos e diz: Lázaro, meu amigo, dorme. Vamos lá acordá-lo? Porque para Deus, fato não é o que aconteceu, fato é o que Ele disse. Lázaro estava morto naturalmente, mas no fato, determinado na eternidade, ele estava dormindo. Fato para Deus: 5 pães e 2 peixinhos. André dizendo: Senhor, fiz conta, isso aí não dá para essa multidão toda. E Jesus dizendo: senta todo mundo, porque todo mundo vai comer. O que tem aqui é suficiente para todos e vai acabar sobrando. Para Deus isso é fato. A verdade é que você escolhe com que fato você fica. Com os fatos reais ou com o que Deus disse que se torna fato para mim. Fato para mim era o que Deus havia dito sobre o meu pai. Ele disse que meu pai seria crente, que meu pai seria salvo, que meu pai seria liberto. O tempo passou, 20 anos passaram, mas hoje eu posso dizer: há 21 anos é fato consumado para todos, mas desde os meus 9 anos já era fato para mim, porque eu abracei o que Deus disse como verdade. Por favor, fique de pé. Pergunte ao irmão que está ao seu lado. Vai continuar se perguntando: Senhor, a um homem de 100 anos vai nascer um filho? A uma mulher de 90 anos vai dar à luz? Capítulo 21, versículo 2. E concebeu Sara. Repita comigo: e concebeu Sara. Capítulo 11 do Gênesis. Ela é estéril, em que ninguém coloca expectativas. Capítulo 21 do Gênesis, verso 2. Ela é a mãe que acabou de conceber aos 90 anos. Eu não sei em que capítulo você está da história. Se você ainda está no capítulo da esterilidade, ou se você já chegou no capítulo 21, o capítulo da conceição, o capítulo do conceber, o capítulo do cumprimento da promessa. O que eu sei é: tem uma palavra e ela vai se cumprir. Você consegue, por pelo menos 30 segundos, lembrar das promessas? Feche os seus olhos e lembre as promessas que Deus te fez. Celebre as que se cumpriram. Mas enche o teu coração de esperança por aquelas que ainda estão para se cumprir. De Deus muito firmes
são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilham. Mais uma vez, de Deus muito firmes, de Deus muito firmes, são as se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilham. Feche os seus olhos, nosso Deus e Pai. Nós estamos firmes na promessa que o Senhor nos fez. E queremos louvar o Teu nome, ó Deus, mesmo que o tempo tenha passado. Ó Deus, eu quero pedir que o Senhor fortaleça o coração do Teu povo, para continuar crendo que o tempo do cumprimento está se abrindo nessa noite. Para quem estava esmorecendo na fé, seja força, seja graça, seja poder, seja renovo. Eu te peço na autoridade do Teu nome, Jesus, reaviva no coração do Teu povo a palavra um dia liberada, porque nós estamos certos de que os céus e a terra hão de passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Você pode celebrar o Senhor no nome de Jesus. Se pode, faça isso. Levante a sua mão e comece a glorificar o nome do Senhor. Cante comigo, firme.